Olá pessoal, bom dia, graças a Deus. Desde já quero passar para vocês que estamos bem, não só eu, mas também toda a minha família, toda a minha casa. Mas passei aqui, querido, para trazer mais uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 6. Vamos à palavra em nome de Jesus. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele é um Deus tremendo, querido, e quando quer operar os seus milagres, Ele prepara o terreno, prepara a ocasião, porque o nosso Deus jamais vai errar naquilo que Ele determinou para acontecer, de maneira nenhuma. Ele tem o tempo certo, a hora certa, para que tudo aconteça. O nosso Deus, Ele usando João e Pedro, Ele leva os dois até a porta chamada Formosa, em uma igreja em Jerusalém. Mas antes que eu fale deste milagre poderoso, eu quero primeiro apresentar este paralítico, este rapaz que tinha sua mãe e desde a sua infância ele já nasce totalmente sem movimentos nas suas pernas, não andava de maneira nenhuma. E todo o mundo daquela igreja conhecia aquele rapaz, aquele moço. Ele era da tribo de Levi, a mãe dele era levita e servia no templo. Ela era uma das pessoas que cuidava, vamos dizer que dos ornamentos e de muitas outras coisas que um levita fazia na casa do Senhor. O rapaz não podia ser levita porque a Bíblia diz no livro de Levítico o seguinte, que aquele que tem defeito não pode servir no altar ou na casa do Senhor. Já era um agravante para a vida daquele rapaz. O nome daquele rapaz chamava-se Benner, era uma pessoa conhecida. Toda vez que se tinha festa, ele era levado para a Porta Formosa para ali esmolar, para ali pedir, porque não que necessariamente ele dependesse totalmente das esmolas que estava recebendo. Não era isto, porque sua mãe trabalhava. A história também nos diz o seguinte, que ele nasceu paralítico, querido, porque a sua mãe, quando jovem, ela tomava muitas efusões, ou vamos dizer assim, muito chá, e uns desses chá continha droga, sendo alucinógeno. Ela começou a depender e até se tornar viciada nesse tipo de chá. E esse chá, de uma certa forma, ele foi agravando o menino ao ponto de ainda no ventre ele começar a sentir as coisas ao contrário em relação à vida dele, à saúde dele, ainda no ventre materno. E quando nasce, infelizmente, ele nasce paralítico. A história diz que aquele moço, nos pés dele, não tinha ossos, e sim nervos. Ou seja, não tinha como ele se aprumar nos seus pés, nos seus calcanhares e ficar de pé. E todo mundo sabia disso. E interessante também, querido, que foi no mesmo tempo e na época que nosso Senhor Jesus Cristo estava no seu ministério. Poderia muito bem o nosso Senhor Jesus Cristo ter feito este milagre, mas o nosso Deus, sempre que ia àquele templo, ele sempre entrava pelas portas das ovelhas, onde tinha o tanque Betesda, aqueles 5 pavilhões. Olha só que tinham desencontro de caminho de passagem, não querendo dizer
que Jesus Cristo não sabia da vida daquele moço e da situação daquele rapaz. Claro que Jesus sabia. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. O nosso Deus, ele, sabendo de tudo isso, não passava pela porta chamada Formosa. Eu quero também lhe dizer uma coisa, ressaltar, lhe informar que aquela porta ela fazia uma divisão entre o pátio dos gentis e o pátio das mulheres, aonde se tinha mulher que esmolava ali diariamente. Por quê? Porque muitos dos cidadãos daquela cidade, homens, vamos dizer até assim, religiosos, ele ia àquele templo para levar dinheiro, para dar os paralíticos, os aleijados que ficavam naquele lugar, simplesmente, e outra coisa também, até para o próprio templo, eles iam para dar dinheiro, para simplesmente mostrar que tinha poder, e eles achavam que toda vez que eles esmolavam alguém ou dava dinheiro para o templo, os pecados deles era, vamos dizer assim, que limpa os pecados e eles continuavam uma mesma vida. E não era desta maneira, e bem sabemos disso. Mas quando Pedro e João chegaram, que viram aquele homem naquela situação, simplesmente olharam para ele. E o interessante é que aquele moço, mesmo sendo da tribo de Levi, poderia muito bem estar com a autoridade de olhar nos olhos de Pedro e de João, mas pela situação que ele estava naquele momento, ele não teve condições psicológicas de olhar nos olhos de Pedro e de João. Com a cabeça baixa, ele filtrava, ele olhava, mas com, vamos dizer, com uma certa dificuldade mental e psicológica. Ele não encarava diretamente nos olhos, mas lentamente olhava para eles, aonde Pedro e João entenderam que ele estava pensando que eles tinham dinheiro e iria dar dinheiro para ele. Não sabia aquele paralítico, aquele coxo naquele dia, que seria o dia da vitória dele, querido. João e Pedro, quando olharam para aquele paralítico, ele imediatamente sente que o Espírito Santo de Deus, naquele exato momento, lhe deu autoridade para que ele curasse aquele jovem, aquele rapaz. Quero também nesse exato momento dizer para vocês que aquele moço, ele morava em Anatote, a 5 quilômetros a cerca, ou seja, a distância de Jerusalém. Porque o povo, a família, traziam ele justamente para que ele ficasse na porta, para que ele ganhasse dinheiro. Mas deste dia, neste exato dia, o nosso Deus usa João e Pedro. E quando eles olharam e viram que ele estava precisando de uma bênção especial, e que já tinham sentido que o Espírito Santo de Deus lhe dava ordem naquele exato momento, ele tem lhe dado autoridade suficiente para olhar para aquele paralítico e ordenar que ele se levantasse. E assim não hesitaram de maneira nenhuma, simplesmente fizeram. João, quando olha para ele, Pedro, falaram: olha, não tenho nem prata e nem ouro, mas aquilo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, eu te ordeno, levanta-te e anda. João e Pedro foram até o paralítico, aquele coxo, pegaram na mão dele e o levantaram. Não só deram a ordem, mas tomaram a decisão de chegar até lá, pegar na mão. Isso é coragem demais. Como estamos precisando nesses últimos dias, glória a Deus, que levante-se homens e mulheres cheios da glória e de autoridade do Espírito Santo de Deus para ordenar que paralítico volte a andar, que cego volte a ver, que o mudo volte a falar e o surdo volte a ouvir. Precisamos de pessoas com estas qualidades, querido. Glória a Deus.
Imediatamente quando o paralítico ele escuta essa palavra, oh glória a Deus, no coração dele nasce uma segurança, uma confiança, aonde ele entendeu que iria ficar de pé e iria andar. E não foi diferente. A fé daquele homem foi demais. Não só bastava os discípulos falar, não, os apóstolos falar. Precisava também vamos dizer assim, uma determinação do homem em ouvir, assimilar dentro do seu coração, guardar e ter firme certeza que ficaria de pé e andaria. E assim aconteceu. E quando ele se levanta, glória a Deus, Pedro e João entram agora no templo, glória a Jesus. Eles entraram e logo em seguida, o paralítico, que já não era mais paralítico, entra saltando e glorificando o nome do Senhor dos Exércitos, o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando todos viram que o nosso Deus, que o nosso Jesus tinha efetuado esse grande milagre, pensaram que foram Pedro e João que fizeram com as suas capacidades, mas não era, irmão. E olha a consciência de Pedro e de João, e disse, por que estáis atônitos deste jeito? Numa outra coisa aqui a não ser que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré fez. Não fomos nós, mas sim aquele que vocês o mataram. Que peso chegou agora na consciência daqueles que estavam escutando, glória a Deus. Ficaram temerosos. Mas Pedro disse, olha, irmãos, mas o nosso Senhor Jesus não foi causa pelo tempo da ignorância de ninguém. Simplesmente se arrependam do pecado que cometeram e aceitem Jesus Cristo neste dia. Olha, eles tinham acabado de ver um milagre tremendo. Eles tinham acabado de ver um homem que muitos anos ele viu esmolando ali na Porta Formosa. Ele conhecia a família daquele moço, ele conhecia a mãe daquele moço, aquela mulher. A mãe dele trabalhava também no templo, eles conheciam. E não tinha como negar da glória que ele viram, que ele acabaram de ver o que Deus tinha feito através dos seus apóstolos. Queridos, não teve outra saída a não ser começar a chorar, a engrandecer e a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, a exaltar o nome daquele que está acima de tudo e de todo, aquele que é assunto ao céu, subiu e foi preparar a morada, glória a Deus, e disse que quando estivesse preparado voltaria para buscar, aleluia, aquilo que era seu, para que onde ele estivesse, nós também viesse a estar, glória a Deus. O que eu quero dizer é que quase 5.000 almas se converteram naquele dia, por ver, glória a Deus, aquele milagre maravilhoso, as maravilhas de Deus acontecendo publicamente aos olhos nus, para que todo mundo testemunhasse da glória e da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Querido, quase 5.000 almas não resistiram ao convite de Pedro, porque viram o que o nosso Senhor Jesus Cristo era capaz e é capaz. E neste dia quero convidar você a se converter ao Papai, ao nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, querido, existe, e tenho certeza que o nosso Deus tem homens e mulheres guardados para que no exato momento propício, na hora certa, comece a operar os milagres, as maravilhas que o nosso Deus tem guardada para mim e para você. Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, ele não para. Ele nunca vai parar. Ele quer simplesmente que você se converta, que você aceite Ele como seu Salvador. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa nessa tarde. Todos se converteram de coração.
E toda a honra e toda a glória foi para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu convido a vocês essa tarde, nos levantemos. Deus está simplesmente esperando que eu e você se desperte para fazer essas grandes obras. Estão sendo feitas coisas tão pequenas e o povo está tão alegre com coisas tão pequenas. Mas Deus quer revelar coisas maiores. Simplesmente levante-se para ser usado eu e você. E neste dia quero agradecer a Deus por esta rica e santa palavra. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, queridos.